Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Yolanda Félix. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho de quem é a Yolanda. A Yolanda começou a desenvolver os conhecimentos dela desde pequena, começando a vender revistas. Depois disso, começou a trabalhar com administração de empresas. Comecei primeiramente numa empresa de diversões eletrônicas, a qual eu entrei como uma simples assistente e cheguei ao cargo de gerência. Eu gerenciei uma casa de diversões eletrônicas por muitos anos. Apesar de ser muito nova, o dono era um japonês, confiou muito em mim, no meu trabalho, porque ele já conhecia minha mãe de muitos anos atrás, que inclusive a minha mãe limpava a casa da sogra dele. E eu tive essa oportunidade de me relacionar com pessoas de alto nível intelectual, onde eu aprendi muito, desenvolvi muito a minha mente, a minha carreira e meu modo de ver a vida. Depois que eu me desliguei dessa empresa, eu estava cansada, eu precisava estudar porque eu queria, tinha fome de conhecimento. Precisava estudar, saí de lá e voltei para os estudos novamente. Nesse meio período, acabei casando de novo, tive um casamento por 7 anos, passei por vários estágios da minha vida, aprendi a administrar algumas coisas também nessa empresa que nós tínhamos nesse casamento. E as coisas foram evoluindo, sempre eu lidando com pessoas, resolvendo problema e negócios. Depois eu fui trabalhar numa outra empresa que estava quase em concordata e eu aprendi lá através de um mentor que me ajudou muito, devo muito a essa alma, que é o José Eduardo de Lima. Ele me ensinou muito e o primeiro ensinamento dele para mim foi como pescar. Ele me deu a vara sem o peixe, sem a isca, sem nada. Eu tive que correr atrás da isca, colocar nessa vara e pescar. E ele me trouxe vários ensinamentos ao longo do tempo que ele pertenceu a essa empresa. E com a sua saída, eu me aproximei mais do proprietário dessa empresa, que é o Augusto. E ele foi uma pessoa muito especial. Ele também confiou muito em mim e eu consegui fazer por essa empresa como se ela fosse minha. Eu não via ela como simplesmente uma empresa que eu trabalhava. Eu via ela como a minha empresa. A importância que eu dava a cada processo, a cada funcionário, a forma que podia lidar com eles, porque eu fui ensinada que ninguém pode subir na vida no suor de ninguém. E então todo mundo tinha seu merecimento. E o meritocracia foi muito importante dentro da empresa, para mim, como em si. Fiz vários amigos lá que eu trago até hoje comigo. E depois dessa empresa, eu queria muito mais, muito mais. E graças a essa empresa e aos meus méritos e aos meus focos e sempre entregar mais do que era me pedido, eu fiz minha faculdade em administração, com comércio exterior. Depois eu resolvi fazer uma MBA em controladoria financeira e estendi nesse meio tempo por uma MBA em Business Internacional, a qual eu fiz 2 módulos lá fora na FCU, na Florida Christian University, na Flórida. E antes de terminar isso, eu tive a oportunidade de fazer didática para nível superior. Eu fui convidada a dar aula na Anhanguera. Eu cheguei a dar aula na Anhanguera, mas eu não pude seguir carreira como professora porque eu queria muito terminar minha MBA, que era uma coisa assim, para mim, um foco muito importante. E o professor que foi meu conselheiro, que assinou a minha monografia de MBA, falou que era muito boa, que falava sobre controladoria, né? Uma coisa que eu me especializei bastante. Ele falou assim: não, você tem que dar aula, você tem que dar aula, você tem que dar aula. E eu peguei algumas aulas, dei, e ele se transformou depois disso no chanceler da universidade. Depois ele saiu, mas eu não quis realmente seguir carreira como professora de faculdade de universidade, porque eu queria mais, eu queria muito mais, muito mais. E eu me interessei de fazer o curso de coaching em finanças, né, do Roberto Navarro. Eu fui para o Instituto Financeiro de Coach, o IFC, e eu gostei muito.
porque lá eu entendi que tudo que eu fazia, as ferramentas tinham um nome. Então, eu via ser coach na veia, na alma, porque lá no Instituto do Roberto Navarro, eu entendi que tudo que eu fazia tinha um nome. E eu não sabia. Então, lá eu comecei a dar nome às ferramentas e mais didáticas ferramentas que eu usava. A importância de você lidar com o dinheiro, como lidar, não, nunca usar o dinheiro da empresa. Então, a partir daí, eu fiquei mais foda no que eu estava fazendo. E eu fui trabalhar, depois disso, eu resolvi ir trabalhar numa consultora. Mas antes de ir para essa consultora, eu abri um pet shop, porque era o meu grande amor da minha vida, era lidar com animais, os meus animais. Eu tinha muitos cachorros, eu tinha 2 Shih Tzu, 4 Golden Retrievers, um Pitbull, 2 gatos. Tive 2 Rottweilers, que foram os amores da minha vida na época de faculdade, que eu morava sozinha e eu precisava de algo ou alguém que me protegesse quando eu chegasse da faculdade. Eu chegava da faculdade meia-noite, então eles foram os amores da minha vida. E nesse meio tempo eu abri esse pet shop, fui fazer um curso de banho e tosa, porque eu tinha uma dor de cabeça horrível. É migraine, né, que fala, enxaqueca fortíssima. E passei por vários médicos, até que eu achei um médico que falou assim, não, a gente vai resolver esse problema, porque ninguém pode viver com dor. Você vive com dor 24 horas por dia. E eu comecei a fazer esse tratamento. Aí chegou um dia, eu cheguei no médico, eu falei, doutor, eu tô esquecendo das coisas. Eu nunca precisei fazer anotação, fazer uma reunião. Eu era um computador ambulante. Meu Deus do céu. O que eu tinha na minha mente era incrível, era incrível. Eu conseguia decorar qualquer coisa. Aí ele falou assim, não, isso é normal. Tem um matemático que toma esse medicamento e ele também reclamou da mesma coisa, mas com 6 meses, quando você parar de tomar, a sua memória vai voltar ao que era. Eu acreditei profundamente, porque eu fiquei sem dor. Tomei esse remédio por 8 anos. Aí, nesse meio tempo, eu continuei seguindo a minha carreira, fui trabalhar nessa consultora, comecei a virar especialista em recuperação judicial, porque eu já vim da época da concordata, e também redução de impostos, renegociação de dívida, essas coisas tudo, e fiquei muito fera no que eu fazia. Só que eu vi que eu queria muito mais, muito mais. Eu já estava muito bem na minha carreira, eu estava bem profissionalmente, socialmente, tudo que eu queria, que eu criava, eu consegui. Bom, achei que parava por aí. Fui para os Estados Unidos para estudar inglês, para dar um up na minha carreira, porque eu comecei a trabalhar mais com investidores internacionais, né, estrangeiros, e o inglês fazia uma diferença muito grande. E mesmo nos meus 15 anos tentando falar inglês, meu Deus do céu, achei que falava inglês. Cheguei nos Estados Unidos, inglês. Meu inglês era péssimo. Eu fui pro college e lá tinha muito asiático. E isso foi um problema para mim, porque eles são fera na escrita, mas eles não eram bons para falar. E eu queria era falar. E 4 meses e meio dentro desse college, eu fiquei desesperada. Eu falei, não, para mim não tá bom. Aí um colega meu falou assim, Yolanda, se você quiser falar inglês de verdade, você vai ter que ficar aqui 2 anos. 6 meses não é o suficiente. Eu falei, Jesus, como é que eu vou ficar 2 anos? Vou largar minha carreira no Brasil, minha empresa no Brasil. Como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Aí eu liguei pro meu marido que estava no Brasil e falei assim, olha, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aí ele falou assim, tá bom, qual que é a boa? Eu falei, eu vou entrar na universidade e vou passar no TOEFL e vou fazer inglês. Mas gramatical, mais especializado, é o que eu quero nesse momento. Ele foi, qual que é a notícia ruim? Aí eu falei assim, é que eu vou ficar aqui mais 2 anos. Acho que foi um choque para ele, né? Como é que a tua esposa fala assim, olha, eu vou ficar 2 anos fora do Brasil e é isso aí. Aí ele falou, mas então as coisas aqui? Eu falei, Deus toma conta, né? E aí para mim também foi ruim, porque eu não tinha feito câmbio. E o dólar de 2,30 disparou para 4. E, meu Deus do céu, foi um desespero, assim, total. Eu saí de onde eu estava, fui viver na casa. Tem até um vídeo no YouTube que fala que eu explico sobre essas coisas, não vou falar aqui. E nesse meio tempo, foi uma jornada intensa.
eu mudei de escola para poder falar mais, me comunicar mais. Fiquei 1 ano e meio nessa escola. E quando eu terminei nessa escola, esse 1 ano e meio, eu decidi que eu queria mais. Aí, adivinha, apliquei para estudar finanças, finance, na, na universidade, na faculdade. E eu passei, e eu fui fazer. No primeiro semestre de aula, meu Deus do céu, gente, só tinha americano nativo dentro da sala de aula. E aquilo foi uma dor. Pensa numa dor, já falar em dor? Foi uma dor para mim. Eu falei, meu Deus, eu não vou passar nessa aula de jeito nenhum. Era aula de finanças ainda. Eu entendia de números, gente, mas não das palavras de base, palavras que não eram do meu dia a dia. Então você começava a falar muito sobre o dia a dia. Você imagina, você ouvir um noticiário falando sobre o mercado financeiro. Eu não entendia nada daquilo. Aquelas palavras difíceis pra caramba. Aí eu falei, eu preciso achar um método para mim poder entender essa sala e não ser expulsa, porque os professores, se você não entende, expulsa da aula. E eu era a única estrangeira lá, o resto era tudo nativo. Aí eu fui para casa, pensei, eu falei, não, eu vou estudar. Aí então eu estudava a aula antes da aula acontecer. Então eu chegava na aula assim, bom, sei de tudo que vai falar na aula, né? E assim foi indo, e fugia do professor que nem o diabo foge da cruz, né? Porque eu não queria falar lá na frente. Mas enfim, passou esses 2 anos, eu perto de terminar esse curso, e a minha ideia sempre foi voltar, então eu comecei a informal, trabalhar informal por dinheiro para poder ajudar a pagar as contas, porque estudante nos Estados Unidos não é fácil. Então eu tenho um caminho que foi uma jornada intensa, e eu comecei a procurar soluções. E quando eu terminei meu último semestre da faculdade, o meu conselheiro, que foi excelente, me chamou e falou assim: olha, o seu último módulo é o módulo mais difícil que tem. Eu creio que é melhor você jogar para o outro semestre, porque você está com 13 unidades, está muito pesada a sua carga horária e você não vai dar conta. Eu vou tirar um módulo daqui e vou permitir você fazer só um módulo no ano seguinte. Eu ainda era estudante internacional. Eu falei, meu Deus, mas 6 meses aqui, como é que eu vou sobreviver, né? Aqui eu preciso voltar a trabalhar, eu ficava desesperada. Enfim, eu fiz esse penúltimo semestre e um dos módulos também que foi muito difícil, eu desenvolvi um plano de marketing, né? E fiz um plano de negócio sobre o que eu já sabia fazer no Brasil, que era o pet shop, só que era um pet shop em cima das rodas. Eu desenvolvi esse plano de negócios lá. Ele gostou bastante, ele viu depois, acho que a professora comentou com ele, né? E ele gostou bastante. Quando eu fui para o último semestre, que era um módulo de business, só era business, aula de business pura, a gente também tinha que fazer um novo projeto. Aí eu falei, meu Deus, que projeto que eu vou fazer para finalizar esse curso, né? Aí ele mesmo falou assim para mim, olha, o seu projeto de marketing está maravilhoso, por que que você não melhora ele e faz um business plan para pôr isso em prática e você vai trabalhar nisso, em vez de você ir trabalhar como assistente, né? Estagiária, porque você tem um potencial alto, você não vai aguentar, porque você já foi trabalhar aqui na universidade, você achou muito perca de tempo, porque eu trabalhei um semestre na faculdade e eu não gostei, eu trabalhei no RH, meu Deus, que loucura, um dia eu conto sobre isso. E eu peguei aquele projeto e eu fiz aquele projeto, um business plan, e montei uma empresa de banho e tosa em cima das rodas, que chama Mobile Pet Grooming, nos Estados Unidos. E montei. Quando o projeto ficou pronto, a professora ficou maravilhada e chamou ele e falou assim: por que você não põe esse projeto em prática, né? Eu falei, gente, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Não tem de onde tirar esse dinheiro. Aí ele falou, você é capaz, você consegue tirar esse dinheiro de algum lugar? Eu falei, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, isso aqui começa com 150 mil dólares, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, é muito dinheiro para mim nesse momento. Aí eu fui para casa, pensei e pensei em criar um projeto de uma cooperativa, né? Aí chamei a minha irmã, meu cunhado e meu marido para a gente montar esse projeto, mas o projeto iniciou, mas em menos de 2 meses ele morreu, não deu certo. Mas eu ali naquela agonia, né? Eu falei, não, eu apostei tudo nisso e é isso que eu quero fazer agora e vou fazer isso. Aí eu conversei com meu marido, se ele não conseguir alguém para nos emprestar esse dinheiro. Enfim, a pessoa não tinha como nos emprestar o dinheiro, mas foi muito assim receptivo conosco.
E nós fomos em busca do mercado, né? De financiar. Eu consegui o financiamento dessa van, caríssima, por sinal. E arruma dinheiro daqui, arruma dinheiro dali, foi agiota, foi não sei o que e tal. Mas eu acreditava tanto no projeto que eu convenci todo mundo de que o projeto ia dar certo. E eu comecei a trabalhar nesse projeto e as coisas foram acontecendo. E depois de tudo isso, quando o projeto já estava andando, aí pra 2 anos, 1 ano e pouco depois, as coisas estavam andando bem. Eu trabalhando sozinha nesse projeto, meu marido trabalhando com a parte de limousine. E pá! Eu consegui pagar essa van, né? Porque eu trabalhei para pagar toda a dívida, né? A primeira coisa que eu paguei foi o agiota, que foi o mais difícil. Depois paguei o dinheiro que eu peguei do meu amigo emprestado. Depois eu paguei eu paguei o agiota, paguei o banco no Brasil, que eu peguei dinheiro no Brasil emprestado. Aí eu paguei o meu amigo, depois paguei o financiamento da van. Em menos de 8 meses já estava tudo pago. E tudo pago. Eu trabalhei demais para quitar tudo isso e fazer as coisas acontecer e tal. Aí meu marido começou a investir na empresa dele, foi indo um de um lado, do outro, eu na área de pet grooming, mobile, e ele na área de limousine. Aí, gente, o que acontece? Vem a pandemia. A pandemia foi um marco na nossa vida porque a gente entrou em muita dívida. Eu lembro como se fosse hoje, dia 5 de março, tudo parou. Tudo parou. São Francisco parou. Ah, tudo parou. E os clientes dele foi todo cancelado. Os meus clientes foi mais de 75% cancelado. Todo mundo com medo, nós desesperados. E conseguimos, de alguma maneira, entregar nosso apartamento e falar, vamos morar no escritório porque nós não temos o que fazer. Porque o mais importante para mim, eu como financeira, nata, tá no sangue, na veia era não entrar em dívida. Eu não sabia quanto tempo ia demorar, eu não queria entrar em dívida de jeito nenhum. Eu falei, eu não vou entrar em dívida, o dinheiro que a gente tem, a gente paga o escritório, mora no escritório, as academias estão fechadas, vamos tomar banho dentro da van, porque água quente a gente tem, que é o mais importante. Banheiro no escritório tem, e banho a gente toma dentro da van. Cara, sabe, você larga a tua casa, a tua vida no Brasil, uma vida confortável, e vai morar nos Estados Unidos, e de repente você quebra, eu me sinto uma pessoa vitoriosa, eu me sinto uma fênix, porque eu conheço todos os processos internos de uma empresa, desde quando ela começa, quando ela termina. Eu reconheço quando uma empresa que é uma startup que ela começou bem, ela está crescendo tão disparadamente, a importância de contratar um controle financeiro dentro da empresa, ter um coach financeiro, ter uma pessoa que entenda, um bom gestor, porque uma empresa que cresce desesperadamente, ela cresce sem estrutura e ela começa a achar que está tudo bem e começa a gastar muito, daqui a pouco ela está cheia de dívida e os processos de certificação que precisa tirar, responsabilidades civis, essas coisas tudo, vai ficando para trás, daqui tem multas e multas e taxas para pagar e você acaba perdendo muito dinheiro. Então, assim, eu conheço como o processo começa. E nesse meio tempo, foi 7 meses, a nossa vida, os primeiros 2 meses não foi legal, a gente trabalhou para pagar as contas do mês, mas quando a gente ia deixar nosso apartamento, que nós fomos para o escritório, Deus abençoou a nossa vida de uma tal maneira que a gente conseguiu pegar mais cliente, foi bombando, a gente trabalhou 7 meses junto, trabalhava 14 horas por dia, dentro de uma única van, a gente conseguiu alugar uma casa, não precisamos ir para o escritório, fomos para uma casa muito melhor do que o apartamento que a gente estava, que já era bom. E lá nessa casa a gente ficou 3 anos, Deus prosperou a vida da gente de uma tal maneira que a gente pagou tudo, as nossas dívidas, a empresa dele ficou parada 1 ano e meio, ele vendeu todos os carros, e a gente foi comprando uma van atrás da outra. Então hoje a gente tem 3 vans novas, uma van que é um ônibus novo, que é uma graça, a gente comprou da empresa top de linha do mercado, é uma van self-contained, a gente não precisa de usar nada do cliente, o nosso serviço é luxo, nós realmente vendemos amor ao cliente, nós não vendemos serviço de limpeza. Eu faço questão de treinar todas as pessoas que trabalham com a gente e gerenciar tudo isso para que isso aconteça e que o cliente entenda que a nossa empresa, ela é amor, que ela leva amor, ela leva todo cuidado, porque o cachorro é a coisa mais importante na vida de um americano quando ele tem ela. Ele é a companhia dele. Então, quando ele entrega uma vida para nós, a gente tem que ter carinho por essa vida.
e é assim que a gente faz. Eu gerencio essa empresa ela é sólida no mercado, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que está realmente dentro dos padrões de uma empresa bem planejada, de uma empresa que realmente trabalha para ela e não por ela. Então, nós sobrevivemos do nosso salário, nós não mexemos no salário da empresa. Só que nesse meio tempo eu vi a necessidade de resgatar um eu que estava perdido nos últimos 9 anos dos Estados Unidos. Eu comecei a me questionar quem era eu, para que eu vim nesse mundo e o que precisava ser resolvido internamente na minha vida. Então, resolvi procurar um centro de apoio, né, um retiro espiritual de 7 dias. Aí o primeiro que eu vi foi o Mountain Shasta, né, que fica no norte da Califórnia, um lugar lindo, maravilhoso, é conhecido como a Montanha do Amor. E eu ia para lá. Só que um dia eu estava em casa, aí o meu marido falou assim, por que você não faz alguma coisa no Brasil, né? E eu tava sonho da idade de ir pro Brasil. Aí eu falei assim, poxa, fazer alguma coisa no Brasil. Aí veio a propaganda e falou, tem os cursos do Paulo Vieira, faz esse curso do Paulo Vieira, o método CIS e tal. Eu falei, pô, mas eu não sou seguidora do Paulo Vieira, a metodologia dele é boa, mas eu sou tão faca na caveira quanto ele que eu preciso de alguma coisa mais com amor, com alma, né? Aí eu comecei a assistir os vídeos do Paulo Vieira, eu falei, porra, eu não sei se é isso que eu quero pra mim, porque eu já fiz coach, eu sou coach desde 2014, profissionalmente coach financeiro desde 2014, e eu fiz essa busca e resolvi fazer um método CIS, né? Comprar o método CIS, eu falei, não, vou ver qual que é do método CIS. Aí eu troquei o Mountain Shasta, né? O retiro espiritual do Mountain Shasta pelo método CIS, porque eu queria ver algo na minha língua, algo que realmente trouxesse a minha essência, a minha alma. E nesse meio tempo, eu também vi a IBC dando o José Roberto Marques falando sobre o DSP. Na verdade, DSP não, sobre o Mindset Milionário. Então, na minha cabeça, como eu era financeira, eu achei que o Mindset Milionário seria o êxtase que faltava na minha vida. E eu falei, eu quero ir no Mindset Milionário. Eu falei pro meu marido. Aí eu vi as datas e tal. Eu falei, vou fazer o método CIS tal data. Aí eu vou para São Paulo e faço o Mindset Milionário. E nisso que eu comprei o Mindset Milionário, eu ganhei o DSP, que é Desperte Seu Poder. Eu falei, nem sei o que é DSP, vou lá. Mas o José Roberto Marques, eu já conhecia o trabalho dele. Muito mais do que o Paulo Vieira. Por quê? Porque eu sou uma seguidora do Roberto Justo. Nossa, o Roberto Justo, ele tá na minha vida desde quando eu comecei a minha carreira em administração. Eu sigo esse cara. Eu falo que ele é o meu mentor de tabelinha. Ele não sabe que ele tem uma discípula dele, né? Claro que eu não tenho o dinheiro que ele tem, mas eu acho que eu comecei a cocriar esse dinheiro agora. Mas eu sou uma discípula dele. Eu conheço o jeito dele, rígido de ser, muito certinho. Para ele não existe pobre, não existe rico. Existem pessoas que têm foco e vai. E eu sou essa pessoa que, quando eu quero uma coisa, ninguém me segura. E eu não derrubo ninguém para conseguir. Eu derrubo os obstáculos, mas não pessoas. E eu vi um dia o José Roberto Marques lá como conselheiro dele. E aí, nossa, quando o Justo falou assim, José Roberto Marques de Lima, criador da IBC, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o maior coach do Brasil, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, pra ele falar tudo isso, porque realmente o cara deve ser fantástico, né? Enfim, mas eu nunca mais fui atrás também, mas eu sempre acompanhei quando ele foi, por enquanto ele foi conselheiro do aprendiz e lá foi. Meu marido falou assim, pô, se inscreve pro aprendiz, você tem perfil pro aprendiz, você tem perfil para lidar com o justo e tal. Aí eu falei assim, não, esse cara é muito fodão pra mim. Ele, nossa, eu vou passar vergonha, eu vou chorar, porque apesar de eu parecer um carrasco por fora, por dentro eu sou a manteiga mais derretida que você possa imaginar. E nesse meio tempo, eu fechei tudo e pá, bora para São Paulo em maio, né? De São Paulo eu fui direto para Joinville no método CIS. E no método CIS eu aprendi bastante, sabe? A teoria do dia a dia, sabe? O poder que a gente tem dentro da gente. Tem várias coisas lá que fez muito sentido para mim. Muito sentido. Então, mas ainda faltava algo na minha alma, né? E
que aconteceu? Eu fui pro DSP também, e o DSP, ele resgatou uma Yolanda lá atrás, uma Yolanda que não lembrava mais dela, a Yolanda criança, a Yolanda que cresceu numa família onde o pai estava no hospital, a mãe trabalhando. Então eu não via, eu cresci praticamente sozinha, minha mãe saía às 5 horas da tarde de casa e só chegava às 9 da noite. Então eu não via minha mãe, eu só via minha mãe nos domingos, porque minha mãe trabalhava, meu pai hospitalizado, meus irmãos ficavam na casa da minha avó, então uma garotinha de 6, 7 anos de idade ficou ali sozinha durante muito tempo, né? E até os 12 anos, dos 6 anos de idade aos 12 anos, eu cresci sozinha, apesar de ter 2 irmãos mais velhos, eu cresci sozinha sem ver minha mãe. Minha mãe só via minha mãe quando era para me corrigir. Eu não via minha mãe para me dar carinho e amor. Ela só vinha para me corrigir. Se algo aconteceu, se algum vizinho falou alguma coisa. E ali eu cresci sozinha e eu tinha muitas dores que eu não sabia que eu tinha. E eu descobri essas dores no DSP, que antes de eu tentar querer aconselhar alguém, eu tinha que consertar a minha criança interior. E não era só a criança interior, não, era a criança mesmo, aquela criança que lutou para ser quem eu era. E aí veio muita coisa, veio uma bomba de coisas na minha vida e eu comecei a entender aquilo. Aí, quando faltava, terminou o DSP, quando faltava 14 dias para o Mindset Milionário, eu recebo uma notificação dizendo que o Mindset Milionário foi cancelado. Aí eu fiquei puta, não tem outro nome para falar. Fiquei puta, porque eu vim dos Estados Unidos para poder fazer o Mindset Milionário. Porra, como é que os caras cancelam um negócio assim e não falam nada? Mas enfim, a gente tem que achar oportunidades na diversidade. E nessa diversidade achei a oportunidade de fazer o PSC, que é o Profissional Self Coach. Como eu já era coach financeiro, eu fiquei muito curiosa para entender o que era o coach, né? Dessa forma de alma, o self coach, o coach para mim. E eu fui fazer o self coach e foi 7 dias intensos. Eu dormi 3 horas por dia. Eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudei no Self Coach. Apesar de ter passado por um intenso DSP, que foi muito intenso o meu DSP, muito intenso, não dormia nada também. O método CIS também foi muito intenso. Fui fazer o Self Coach. Eu acho que foi a turma de todo o curso que eu fiz na minha vida, acho que desde quando eu tinha 6 anos, que eu entrei na primeira série, até agora, o curso mais intenso que eu fiz na minha vida foi o Self Coach. Foi uma turma muito conectada, que eu me conectei com todo mundo. E, nossa, eu aprendi demais. Eu fui mais coaching no PSC do que coach, porque lá você é uma troca, né? Você é coach, você troca informação. E assim, pela minha experiência, pela minha bagagem de vida, de tudo que eu passei na minha vida e sempre achando oportunidades nas adversidades que eu passei, eu fui mais coach, conselheira, amiga, fui coach dos meus colegas, mesmo depois que o curso terminou. E pelo que eu vejo no Instagram, teve um resultado maravilhoso, porque você não precisa de feedback, você só precisa ver, eu sou feliz com isso. Eu fui gratificada nesse curso, porque eu mais uma vez dei mais nome às ferramentas. E eu entendi o coach com alma, o que é se importar com outra pessoa com alma. E na IBC eu achei assim a alma dentro de tudo. Lá eu aprendi tudo. No meu coach eu aprendi todas as teorias, você pode imaginar. Veio um pouquinho da constelação, veio um pouquinho da ressonância magnética, veio a neuroplastia, veio a neurociência, veio os campos fenomenológicos. Nossa, aprendi demais, eu sou grata demais. Eu aprendi com todas as pessoas, eu aprendi a dar valor, reconhecer que o dinheiro não é só um fato, o dinheiro é uma energia e que realmente a gente são merecedores disso. Aprendi tais coisas que eu me apaixonei por tudo e comprei a MBA de desenvolvimento humano e de treinamento. Então eu me apaixonei pela questão da meditação, coisa que eu nunca fiz, pelo Eric Soriano. Puta merda, quando eu vi aquele livro, eu falei, cara, que capa é essa? Eu nem sabia o que era aquilo. Aí eu falei, Eric Soriano, o que é isso? Aí comecei a ler o prefácio do livro, depois a apresentação do livro, aí fui lá, vi o último capítulo do livro. Eu falei, porra, mano, que isso, né? E nisso eu fui entender um pouco o que era Eric Soriano. Tá, comprei os cursos todos, né? Os módulos da faculdade, porque a IBC é uma faculdade reconhecida pelo MEC. E um mestre, ele é reconhecido como um dos maiores coaches do mundo, abaixo, claro, né, do Tony Robbins, que
mas com alma. No Brasil, ele para mim assim é fantástico. E eu fiz esse curso, depois eu fui fazer, eu queria fazer o Ericksoniano, não tinha data para mim esse ano, e eu queria muito fazer um Master Coach, que eu vou falar, é do Master Coach que eu quero falar. E eu fui pro BEC, que é Business Executive Coach, e eu queria fugir da questão de gestão, então eu não quis o BEC. O Business Executive Coach me chamou, foi um chamado. Eu fui fazer e eu assisti de camarote, eu vi tudo que eu aprendi dentro das empresas, sabe? A essência das pessoas, como elas se comportam no mundo dos negócios e quanto que o coach é necessário dentro dessas empresas. Quanto é necessário essas empresas contratar um coach para lidar com aquela vida. Então, assim, hoje eu aprendi ferramentas poderosas de como lidar com as pessoas. Lidar comigo mesmo, né? Porque o meu maior inimigo sou eu mesma. Eu sou a minha inimiga, não é o colega do lado que é meu inimigo, ou minha família, ou qualquer pessoa. Se quer ter um inimigo, olhe no espelho e encontre ele e tenta fazer as pazes com seu inimigo. E eu fiz o BEC, foi extraordinário para mim. Eu acho assim, foi uma vida de negócios que eu vivi. Eu vindo da parte de eu sou controle financeiro, então eu vivi isso, né? Somente quando eu fui tirar o meu CRC, eu tirei meu CRA e o meu CRC, e eu tenho orgulho de continuar, mesmo não estando precisando assinar nada, eu tenho orgulho de pagar isso todo ano, porque para mim foi uma vitória muito grande. E depois que eu fiz o BEC, eu falei, agora eu vou fazer a constelação sistêmica integrativa, né? Que todo mundo conhece, que é a constelação familiar, que são as três leis de ordem, né? E o amor é a maior dela, que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. E isso para mim foi gratificante. Quando eu fiz a constelação sistêmica integrativa, puta que pariu. Foi aí que eu vi quem que era a Yolanda, quem que era os ascendentes da Yolanda. Aí vem a lei do amor, né? Que você tem que... Uma das leis também que fala que é a lei da hierarquia, né? Que você tem que colocar maior que você, quem veio antes de você. Então, primeiramente, quem veio antes de mim foi meus pais. Depois dos meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós, tetravós, e aí vai aquela turma toda lá atrás, que eu sou feita deles, né? Então, e eu tô aqui nessa terra, antes do entendimento, sendo fiéis a eles. Mas quem diz que eu tenho que ser fiéis a eles? Eu não tenho que ser fiéis a eles, eu tenho que ser fiéis na essência boa deles. Mas se eles passaram por algum momento ruim, eu tenho que deixar aí. Isso é pertencimento deles e não meu. Então aí vem a lei do perdão, né? Tem os 3 perdões, né? Que primeiramente perdoar você mesmo, você perdoar as pessoas e pedir perdão para as pessoas. Então eu pratiquei isso foi muito bom para mim. Depois eu tive a oportunidade de fazer o outro módulo da MBA, que é o Master Coach, que, nossa, é extraordinário. Então, não adianta você só ser coach. Coach qualquer um pode ser, mesmo você fazendo um curso de coach, que vamos pôr aí o self-coach, ou o coach financeiro, coach qualquer um pode ser na essência. Mas Master Coach, meu amigo, não é para qualquer um, não. Se você tem uma bagagem, que nem eu falo, eu me considero assim, não vou falar sortuda, merecedora, porque eu corri atrás, né? Sorte escambau, a sorte você corre atrás. Tá certo que alguns nascem com sorte, mas quem não tem sorte corre atrás dela e dá-se nome sorte, mas sorte não, é merecimento. Então, com a bagagem que eu tenho na minha vida de experiência, eu aprendi muita coisa no Master Coach. Cara, eu aprendi coisa que eu não consigo explicar. Não consigo explicar, porque cada um tem sua individualidade, cada um recebeu de uma forma diferente, pela trajetória diferente que ela teve, ao tipo de autoconhecimento que ela teve. Então, como eu estou num autoconhecimento de alta performance, eu lidei com o Master Coach num mundo muito bom, e eu pude, e assim, mesmo o sono batendo ali, eu tentei ser resistente para não perder nada. Então, o que já era repetitivo, eu ia para a apostila para ler mais, pegar mais, porque você não consegue trazer a apostila na essência, as palavras. Mas assim, quando você tem um mestre que te ensina e quando ele vê o seu cansaço, ele põe você em transe para meditar e te ensina através de transe, eu acho que fica lá dentro gravado, né? Porque
segundo fala, né, a ciência, que nós temos capacidades de imergir 4 a 5% do que você aprende no seu dia a dia, né? 10% você já esquece no dia seguinte. E alguns cérebros retêm 10%, que são aqueles feras, né? PDF mesmo, que são CDFs mesmo, mas e 20% já é uma mente que não tem ainda um certo conhecimento, que os golfinhos pode chegar a 20%. Acima disso, a ciência ainda não consegue explicar como que um cérebro recebe informação, mas que isso no mundo, né? Então, para os humanos, eu acho que o máximo ainda provado cientificamente é 10%, e na mediana é 4 a 5%. E assim vai a evolução do que a gente aprende. E quando você aprende através de uma meditação, você internaliza de uma tal maneira que você lembra. Você lembra. Porque é um sonho bom, é um sonho de aprendizado. Então eu aprendi muito. Então na minha jornada no Master Coach, eu entendi o que era coach para mim. Eu sou coach de mim. Agora sim eu posso ser mestre em dar coach para os coaches, ensinar coach para as pessoas. Essa é a diferença. Você ser um mestre, você conhecer na essência o seu valor, você poder ensinar com técnicas muito mais do que você ser só coach. Então eu tive a experiência de passar por 2 cursos de coach, praticar coach e agora ser de verdade um master em coach. Então, para quem sabe o que é master em coach, sabe o que eu estou falando. E é isso, é a essência, a jornada da minha vida. Eu passei por renascimento, eu reconto a minha história de uma forma diferente. Eu curei dores que eu nem sabia que eu tinha. E foi um processo maravilhoso. Então, ser master coach é ser dono da minha história, é ser coach de mim mesma, é eu corrigir a mim mesma e entender a dualidade das pessoas, né? Que todo mundo tem sombra e luz. Eu sou sombra e luz, mas na minha sombra eu tento buscar a oportunidade de entender e achar caminhos curtos, né? Então, hoje eu consigo ser mentora de gestão, eu sou muito boa nisso, eu consigo entender o outro, eu consigo dar realmente direcionamento de vida para as pessoas numa sessão ou até no aconselhamento. Além disso, eu sou consteladora familiar, consteladora individual de grupos, de bonecos, eu sou consteladora sistêmica integrativa, eu sou consteladora de arquétipos, de campos morfogenéticos. Então, assim, é com alma. Eu tento entender a alma, a essência da pessoa. E hoje, como Master Coach, eu acho que eu posso dar muito mais de mim. Muito mais de mim. Eu estou tentando processar tudo que está na minha cabeça e organizar de uma forma que eu possa doar muito mais de mim. Porque uma coisa que eu quero fazer na lei do todo dia é abençoar a vida das pessoas. Que seja com uma palavra no Instagram, que seja no YouTube, que seja no Facebook, que seja num grupo de WhatsApp. E é de coração, é de verdade. Abençoar. Abençoa para ser abençoado. E não precisa ter nada em troca. Se a pessoa não quiser me dar a benção dela como retorno, o universo dá. Mas de verdade, todo mundo tem uma essência dele não ser nada e se tornar em alguém. Vamos pôr uma palavra assim, toda pessoa que se acha um grande bosta pode ser muita coisa, muita luz. Se você acha que você não é nada, você pode ser tudo. Que é no fundo do poço que você acha forças para você se levantar e ser alguém na vida. Eu sou muito grata pela minha vida, eu sou muito grata pela minha família, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio. Eu sou muito grata por tudo isso. Tudo isso fez esse entendimento maior. Lendo muitas coisas de Bert Helling, eu vim entender a essência, né, onde ele respeita quem vem atrás dele, que toda essa teoria que ele nos trouxe e trouxe como uma constelação, ele trouxe de outros mestres que ele aprendeu e vendo, né, como que funcionava tudo, ele conseguiu trazer toda essa essência, que é aquilo que eu falei, né? Às vezes você usa ferramentas que você não sabe o nome. Ele deu um nome àquelas ferramentas, ele conseguiu trazer técnica e entendimento àquelas ferramentas. E mais do que isso, o amor, né?
que fala em Coríntios 13, né? Que acima de tudo o amor é o melhor. E no meu momento de tristeza, de nervoso, eu busco muito Mateus 6,6, né? Eu entro pro meu quarto e oro a Deus e só Ele pode me entender. E é assim que eu vivo a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa abençoada por Deus, eu sou a Yolanda Félix, eu sou filha de Deus e eu existo. Eu sou irmã, eu sou tia, eu sou mentora, eu sou consteladora, eu sou coach, eu sou dog grooming, eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu acredito nas pessoas e acredito que tudo tem um fundamento. Esse é um pouquinho de mim, eu espero que vocês tenham gostado e mais pra frente vocês vão saber na essência. Um grande beijo para vocês e se sinta abençoado todos os dias da tua vida. E que Deus e a luz que você acredita, a energia que você acredita, seja a fonte de merecimento, de paz e de amor. Fica com Deus.